família inteira foi criada naquela casa ali que é a sede, era a sede, né? E nós não tínhamos pai, era só molecada nova. E nós em 4 irmãos e 3 irmãs. E ali a gente ficou a vida inteira. Nós íamos estudar lá na escola de comércio. Nós íamos de cavalo e um pouco de charrete. Até que em 64 nós compramos uma Kombi. Aí nós íamos de Kombi, facilitou muito. Essa Kombi ajudou muito a gente, porque aí nós tínhamos o automóvel para ir, porque voltava meio tardão da noite. E depois nós fizemos faculdade, mas eu fiz faculdade ainda morando aqui, porque eu só mudei dessa casa, eu, quando casei, e ele também só foi para a cidade quando casou. Eu nasci aí, morei até quando, estudei na cidade, trabalhava na cidade, só que morava aí. Só mudei daí quando eu casei, em 74. E morei ele 24 anos aí. E eu continuei morando aqui. Aí depois que eu comecei a trabalhar na cidade, aí eu mudei para a cidade, trabalhava em Guararapes, saía daqui, passava em Valparaíso, pegava um outro companheiro e ia para Guararapes. Fiquei 2 anos fazendo esse serviço. Depois aí casei e mudei para Valparaíso. Ele teve uma evolução muito boa, porque ele carpia café e ele só tinha o 2º ano primário. Aqui nós estudamos na escola primária aqui, que era uma escola que a professora dava aula para o 1º, 2º e 3º ano. Aí nós paramos, todos nós paramos de estudar porque acabou a escola e a gente não tinha como ir na cidade. E a minha primeira faculdade que eu fiz fiz ciências lá na Toledo, aí a gente voltava tardão da noite. A minha mãe acendia 2 lamparinas com pavio bem alto e eu estudava para a faculdade na janela lá, porque não tinha energia, não tinha nada. E cedinho, nós de manhã cedo tínhamos que tirar leite, nós que íamos para a mangueira, né? E depois ia carpir café, nós tínhamos um café na época. Ali depois você pode olhar como que é o terreirão de café. Depois que nós somos mais a perfeição do leite. Mas graças a Deus nós tivemos uma cabeça boa, né? E nós somos os 3 funcionários públicos. Ele foi da PM, chegou a tenente quando aposentou. Isso. E eu fui professor de ginásio. Respondi pelo comando. Isso. E eu acho a melhor evolução foi do Zé aqui, esse aqui, que dos irmãos ele é o mais velho. 10 anos mais velho que eu. Isso. E o Toninho é o caçula, mas ele saiu de carpir café e passou num concurso para trabalhar na Casa da Agricultura. Aí ele era motorista do estado e foi para a Casa da Agricultura. Quando eu comecei a trabalhar no estado, então aí eu passei no concurso de motorista do estado e foi ser motorista do Campo Cítrico. Então eu levava o pessoal para fazer a vistoria nos pomares. Aí eu não gostava daquele serviço, que era um serviço muito parado. Aí surgiu uma vaga para auxiliar de médico veterinário. Aí, como eu sempre trabalhei com gato, aí eu fui trabalhar com os veterinários. Aí eu fazia inseminação, aplicação de medicamento, tudo que precisava de fazer no campo eu que fazia. O doutor Zé vai visitar uma vaca minha que está doente. Ele era doutor Zé lá. Na realidade ele tinha a melhor faculdade, que é a faculdade da vida. Ele sabia muito, porque o que estava ensinando ele era o trabalho, né? Ele foi nascido tirando leite e só parou de tirar leite quando casou, que tinha mais de 30 anos. E nós pegamos uma era assim, do café, o amendoim, o algodão, o milho, depois veio o pasto e ultimamente a cana, que nós estamos hoje com a cana. Mas nós passamos por toda essa etapa e a gente trabalhava na roça. O que tem um atenuante muito bom, que nós sempre trabalhamos os irmãos. E geralmente irmãos brigam e nós não brigávamos, nós trabalhávamos juntos, sempre para o bem comum. Então quando a renda da família ia para a família, para minha mãe.
E nós não pensávamos, nós pegávamos o dinheiro para gastar. E infelizmente nós compramos, o meu irmão mais velho, que não pode deixar de falar, que foi um herói, ele chama Nicolau, ele está morando em Araçatuba. Ele não pôde vir porque ele fez umas pequenas cirurgias e não está. Mas ele foi o cabeça, fera no trabalho. E nós, quando ninguém tinha caminhão, nós tínhamos um Chevrolet 54, aquele verdadeiro, boca de bagre. Foi o que ensinou o Toninho a dirigir. Eu com 11 anos dirigi o caminhão 54 que nós tínhamos, entendeu? E então aprendi a dirigir nele, todos nós aprendemos a dirigir nele. E em 64 nós compramos a Kombi. E então nós ficamos com o caminhão até 68, 70 por aí. Nós ficamos com o caminhão, fazia algum frete, velório, casamento, futebol. Então ele seria um caminhão de aluguel que a gente vivia com. Oswaldo Roselli, é o nome desse sítio aí. Essa aqui é a igrejinha lá do São João, aqui na fazenda vizinha, onde todos nós somos batizados lá. Aqui era essa igreja aqui, essa escola eu estudei, ele estudou e o Zé estudou essa escola. Eu fiz o 4º ano aí, ele fez o 2º ano, ele fez o 3º. Tem um buraco lá. Tem um cofre ali, não. Ele fazia um segredo. Ninguém punha roupa em cima, ninguém sabia que tinha. Nós tínhamos uma vida de sitiante pobre, nós não tínhamos nada de regalia assim. Nós levantávamos da cama, ia para a mangueira, tirava leite, voltava em casa, às vezes almoçava, ou levava o caldeirãozinho de almoço e ia para o café. A nossa infância foi muito boa, apesar de nosso pai ter morrido muito novo, mas nós criamos pessoas de bem, ninguém debandou para nada de errado, nunca tivemos vício, nunca tivemos nada de errado. E trabalhava em tudo que aparecia. Para nós não tinha serviço. O serviço que aparecia era tirar leite, era mexer com gado. A maior parte sempre teve gado, né? E nós sempre trabalhamos mais com gado. Minha vida dependeu sempre daqui. Nasci nessa casa, perdi meu pai com 18 meses, não conheci ele. Meu pai são meus irmãos que me orientaram. Fomos estudar na cidade, continuamos aqui, entendeu? Minha mãe faleceu, meu pai faleceu, fez inventário. Até hoje nós temos a propriedade, as irmãs vendeu a parte, os irmãos continuam com a parte. Nós movimentávamos muito com os animais, com os burros, que nós tocava roça e as nossas ferramentas era tudo trabalhado puxado com burro, né? E nós mesmo que ensinava os animais a trabalhar no arado, assim, no carrinho. E esse aqui era o peão, que montava nos burros. Sim, mas não quer dizer que eu era bom peão, não. Porque o peão, para ser bom, tem que ser magrinho e flexível. E eu sempre fui gordo, um cara forte. Eu caía muito, mas amansava bem. Eu era muito bom de rédea, sabia os... Aí eu aguentava 2 pulos só, no terceiro eu já estava no chão. Mas não quer dizer por isso que a nossa tropa, eu amansava todas. Mas depois o irmão pegava, e todo mundo era peão. Para mim eu sinto orgulhoso, é uma primeira homenagem que eu tenho assim no lá, graças à turma do Rote, ou à turma que é organizador, tudo. Eu fico muito feliz, eu agradeço a todos. Valeu, obrigado. Muito obrigado por tudo aí. Parabéns ao Rotary, né, por ter vindo filmar nós aqui. Muito obrigado para a equipe toda. Deus proteja eles. Que Deus também nasceu aqui.